Ele tinha tudo: dinheiro, poder, respeito, e acreditava que isso era suficiente para apagar qualquer coisa do passado. Mas o passado não esquece, e às vezes ele tem o rosto de alguém que você nunca conheceu, mas que tem os seus olhos. Joaquim Nunes Pereira voltou ao interior achando que compraria uma terra. Saiu de lá carregando o peso de uma vida inteira. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. O carro parou na beira da estrada de terra batida, erguendo uma nuvem de poeira seca que demorou um tempo demais para se dissipar. Joaquim Nunes Pereira olhou pela janela e sentiu algo que não esperava sentir. Uma estranheza íntima, como quem vê o próprio rosto num espelho antigo e não reconhece mais os contornos. A fazenda de Maria Clara não havia mudado muito por fora. A cerca de madeira ainda estava lá, alguns mourões tortos, outros substituídos por peças novas que destilavam um tom diferente de madeira, mais clara, mais crua. A casa ao fundo tinha ganhado uma pintura recente, branco com janelas de madeira marrom. E havia flores que ele não se lembrava de ter visto antes, girassóis. Uma fileira deles ao longo da cerca, voltados para o sol como pequenos soldados dourados, como se tivessem sido plantados com propósito, com teimosia, como alguém que decide florescer exatamente onde foi abandonada. Joaquim desligou o motor. Seu assessor, Renato, sentado no banco do passageiro, olhou para o relógio com a discrição de quem já aprendeu a não apressar o patrão em momentos assim. Mas Joaquim não estava hesitando por saudade. Estava calculando. Era o que ele fazia agora. Calculava antes de agir, pesava variáveis, estimava riscos. 7 anos no mercado imobiliário de São Paulo tinham transformado um homem inseguro e fugitivo num empresário frio, preciso e muito rico. O projeto de expansão do complexo agroindustrial que seus sócios estavam desenvolvendo a 40 quilômetros dali dependia de uma única peça que ainda faltava no quebra-cabeça: os 86 hectares que ainda estavam registrados no nome de Maria Clara Souza Pereira. Ele tinha se divorciado dela no papel, mas nunca havia tocado na propriedade, não por generosidade, por preguiça, por distância, por querer apagar aquele capítulo da vida mais rápido do que o possível, sem olhar para os destroços que deixava para trás. A terra ficou. Ele foi embora. Agora precisava da terra de volta. Vou sozinho, ele disse para Renato sem explicar. Renato assentiu e abriu o notebook. Joaquim saiu do carro, ajeitou a camisa social, branca, sem gravata, as 2 últimas botões desabotoadas, o tipo de visual que dizia "sou rico, mas sou gente boa", e começou a andar em direção ao portão de madeira. O chão de terra compactada estava quente sob seus sapatos de couro. O sol do meio-dia do sertão baiano caía sem piedade. Ele estava a uns 10 metros do portão quando viu a menina. Ela estava no meio do quintal, de costas, arrancando ervas daninhas de um canteiro de terra. Tinha uns 6, 7 anos no máximo. Cabelos negros amarrados num rabo de cavalo frouxo, a pele morena clara, os braços finos trabalhando com uma seriedade que não combinava com a idade. Usava uma bermuda jeans desbotada e uma camiseta lilás com uma estampa quase apagada de um personagem de desenho animado. Os pés estavam descalços. Joaquim parou. Não era o tipo de parada de quem se surpreende com uma criança num quintal de fazenda. Era o tipo de parada de quem sente o chão se mover sob os pés sem entender o porquê. Algo naquela figura pequena, a postura, o jeito de inclinar o pescoço para o lado enquanto trabalhava, a firmeza nos movimentos, o perturbou de um modo que ele não conseguia nomear ainda. Ele tossiu levemente para anunciar a presença. A menina não se mexeu. Tossiu de novo. Ela se virou. Os olhos dela eram negros e profundos, iguais aos de Maria Clara, mas havia algo mais.
uma intensidade analítica, um peso no olhar que não era de criança. Ela o estudou por uns 3 segundos completos, sem sorrir, sem recuar, sem a timidez que meninas dessa idade costumam ter diante de estranhos. "Você veio falar com a minha mãe?" ela perguntou. A voz era clara, direta. "Sim", Joaquim respondeu. "Você sabe onde ela está?" A menina não respondeu imediatamente. Continuou olhando para ele. Depois inclinou a cabeça levemente para o lado, exatamente do mesmo jeito que ele mesmo fazia quando estava processando algo, um tique que sua mãe sempre chamou de o jeito Pereira de pensar, e perguntou com uma calma que não era natural para aquela idade: "Você é meu pai?" O silêncio que se seguiu não foi um silêncio comum. Foi o tipo de silêncio que ocupa o espaço inteiro ao redor de uma pessoa, que aperta o peito, que seca a boca. Joaquim ficou parado, os pés cravados naquele chão de terra quente, os olhos fixos naquela menina que o encarava sem medo, sem acusação aparente, apenas com a pergunta pura e honesta de quem tinha 7 anos e não aprendera ainda a ter medo da verdade. Ele não respondeu, não conseguiu. E a menina, sem esperar, virou as costas e foi em direção à casa, com a mesma calma com que havia feito a pergunta, deixando Joaquim sozinho no meio do quintal, com o sol batendo na nuca e o coração em algum lugar que não era mais onde estava antes. Maria Clara Souza. Ela havia voltado a usar o nome de solteira assim que o papel do divórcio chegou. Estava na cozinha quando ouviu a voz da filha no quintal. Reconheceu o tom de quem estava falando com um estranho e enxugou as mãos no pano de prato antes de se aproximar da janela. Quando viu o homem parado ali, a toalha caiu no chão. Ela levou uns 2 segundos para processar. Depois, respirou fundo, de um modo que era metade controle e metade raiva antiga, o tipo de raiva que não some, mas aprende a ficar quieta. Joaquim estava diferente. Isso era inegável. O menino magro e inquieto que havia partido 7 anos atrás tinha se transformado num homem de presença. Mais largo nos ombros, o cabelo cortado com precisão, uma postura de quem não tem medo de ocupar espaço. Mas os olhos, quando ela olhou para os olhos dele pela janela, antes que ele a visse, eram os mesmos. E neles havia algo que ela não esperava ver. Uma confusão genuína. Uma rachadura na armadura. Maria Clara se preparou. Não era uma preparação física, era aquela fortaleza interna que se constrói à base de noites difíceis, de contas pagas no limite, de explica para o teu pai essa criança, dito por vizinhos bisbilhoteiros, de respostas dadas à filha que crescia e perguntava cada vez mais. Era a fortaleza de quem sobreviveu. Ela foi até a porta dos fundos e a abriu antes que ele pudesse bater. Os dois se olharam. "Joaquim", ela disse. Não era uma saudação. Era uma constatação, fria e precisa, como alguém que vê uma tempestade se aproximar e diz: "Chuva". Clara. Ele ainda usava o apelido. Ela notou. Não demonstrou nada. "Você podia ter mandado um advogado." Ele pisou levemente como quem está calibrando o terreno. "Eu sei, mas achei que o assunto merecia..." "Você viu Elisa?" Ela interrompeu. Não era pergunta. O nome chegou até ele como uma onda que não esperava. Elisa. A menina tinha um nome. Claro que tinha. Mas ouvir assim, dito pela mãe, com aquela naturalidade de 7 anos de história que ele não viveu, foi diferente de qualquer coisa que havia antecipado naquela viagem. "Ela me perguntou", ele começou. "Eu sei o que ela perguntou", Maria Clara disse, abrindo mais a porta. "Ela pergunta isso toda vez que aparece um homem que não conhece. Porque nenhum homem que ela conhece tem esse jeito." Ela pausou. "O seu jeito." Joaquim ficou imóvel. "Entra", ela disse. "Mas saiba que você não vai resolver o que veio resolver hoje." Ele entrou na cozinha que cheirava a alecrim e a feijão no fogão, e há algo que ele levou um momento para identificar. Infância. Não a dele, mas de alguém. A casa era simples, limpa, organizada com o cuidado de quem tem pouco e cuida bem do que tem. Na geladeira havia desenhos fixados com ímã,
paisagens, figuras, uma casa com sol e nuvens, e uma figura de mulher e uma figura menor de mãos dadas. 2 figuras apenas, sempre 2. Ele se sentou na cadeira que ela indicou sem pedir. Maria Clara ficou de pé, os braços cruzados, a postura de quem concede audiência, mas não hospitalidade. Me conta o que quer, ela disse. E depois a gente fala sobre o que você precisa saber. Joaquim tirou o celular, abriu um documento, começou a explicar o projeto, os hectares, o valor de mercado, a proposta acima da média, a facilidade da transação. Enquanto falava, notava que ela não olhava para o celular, olhava para ele. E havia naquele olhar uma paciência que era quase cruel, o tipo de paciência que se tem quando se sabe que o outro ainda não chegou no ponto que importa. Ele terminou a proposta. Ela não disse nada por um momento. Quanto você está oferecendo? Ela finalmente perguntou. Ele mencionou um número. Era generoso. Ele sabia disso. Ela assentiu levemente como quem anota mentalmente. Depois disse, você tem uma filha de 7 anos que não conhece o pai e veio aqui para comprar uma terra. Eu não sabia, ele disse. E aquelas 3 palavras, que deveriam ser uma defesa, soaram vazias até para ele mesmo. Eu te contei, ela disse sem raiva, apenas com a exatidão de um fato. Por carta. 3 vezes. A terceira voltou com o envelope rasgado. O silêncio que se seguiu foi diferente do quintal. Esse tinha textura, tinha peso, tinha 7 anos de espessura. A carta havia chegado num setembro chuvoso, 2 meses depois que Joaquim havia partido de Ibirataia sem avisar, deixando apenas um bilhete que dizia que precisava de espaço para pensar. Naquela época, Maria Clara ainda acreditava que pensar significava voltar. Demorou 1 mês para entender que espaço no vocabulário de Joaquim Nunes Pereira significava nunca mais. Ela tinha 24 anos, estava com 8 semanas de gravidez. E havia uma voz, a voz de Donaldo Pereira, sogro que nunca a aceitou completamente, que ainda ecoava no corredor da memória, dizendo que aquele casamento era um erro desde o início, que Maria Clara era uma moça do interior sem perspectiva, sem família influente, sem nada que um Pereira precisava ao lado. Joaquim havia partido não porque não amava, havia partido porque tinha medo. E porque o pai dissera que aquela mulher estava mentindo sobre a gravidez para prendê-lo. E Joaquim, aos 26 anos, com mais insegurança do que coragem, havia acreditado. Essa parte da história ele só entenderia mais tarde, muito mais tarde. Naquele setembro, Maria Clara não chorou. Ou chorou, mas depois de organizar o que precisava organizar. Contou para a mãe, Dona Ermelinda, que recebeu a notícia com uma tristeza tranquila e imediata, foi tratando de ajudar. As 2 mulheres, a filha grávida e a mãe, com as mãos calejadas de décadas de trabalho na terra, fecharam as janelas para o que o mundo fosse dizer e abriram as portas para o que estivesse por vir. Elisa nasceu numa quinta-feira de março, às 5 da manhã, quando o céu ainda estava cor de tinta. Maria Clara diz que a filha chegou apressada, como se já tivesse pressa para ver o mundo. E viu. Desde cedo, Elisa Souza foi uma criança de olhos abertos, que perguntava tudo, que não aceitava respostas pela metade, que desenhava o mundo como entendia que devia ser, com 2 figuras sempre, sempre 2. Como se o espaço para uma terceira estivesse reservado, mas nunca preenchido. Maria Clara havia construído uma vida, não a vida que tinha imaginado, mas uma vida real, com raízes e textura. Trabalhava a terra com 2 diaristas de confiança, plantava para consumo e para vender na feira de Jequié às sextas. Tinha feito um curso técnico de gestão agrícola pelo Senar e estava no 2º semestre de uma graduação à distância em administração. Dona Ermelinda morava nos fundos do terreno e buscava Elisa na escola toda tarde. A vida era pequena em espaço, era enorme em dignidade. E agora aquele homem estava sentado na sua cozinha,
com um celular caro e uma proposta de compra, e havia dito: eu não sabia como se isso fosse suficiente para apagar 7 anos de cartas não respondidas. Ela serviu um copo de água para ele sem perguntar se queria. Era um gesto automático, da hospitalidade profunda do sertão que permanecia, mesmo quando o coração queria fazer diferente. Você vai querer ver ela? Maria Clara perguntou. A pergunta era simples e devastadora ao mesmo tempo. Joaquim olhou para as mãos. Eram mãos que assinavam contratos de milhões, que apertavam as de governadores em inaugurações, que seguravam taças de vinho em festas de lançamento. Mãos que não sabiam segurar a mão de uma criança de 7 anos que tinha o seu jeito de inclinar o pescoço. Eu não sei o que sou para ela, ele disse com uma honestidade que não havia planejado. Você não é nada para ela ainda, Maria Clara respondeu sem crueldade. Mas você pode escolher ser alguma coisa. Ou pode fechar o negócio e ir embora. As duas opções têm consequências, e ela vai crescer sabendo qual você escolheu. Do lado de fora, ouviu-se o som de passos leves na varanda. Os dois olharam para a porta ao mesmo tempo. Elisa estava ali, com um copo de suco na mão que claramente havia pegado sozinha na cozinha dos fundos de Dona Ermelinda, olhando para os dois adultos com aquela seriedade desconcertante de 7 anos. A vovó quer saber se o homem vai ficar para o almoço, ela disse. Maria Clara abriu a boca para responder, mas foi Joaquim quem falou primeiro. Se sua mãe deixar, ele disse, olhando para a menina, eu fico. O almoço foi um evento delicado e silencioso, cheio de pausas que falavam mais do que as palavras. Dona Ermelinda, uma mulher miúda de 72 anos, cabelos brancos presos num coque severo e olhos que viam tudo, serviu feijão, arroz, carne de bode ensopada e farinha de mandioca, sem dirigir uma única palavra a Joaquim, além de serve mais. Mas o estudou o tempo todo com a precisão de quem passou a vida inteira aprendendo a ler gente. Elisa se sentou ao lado da avó, de frente para Joaquim. Comeu com a seriedade habitual, mas vez ou outra erguia os olhos e o observava com aquela mistura de curiosidade e cautela que era muito mais velha do que a idade dela. Uma vez, quando Joaquim derramou um pouco de suco na toalha de mesa e fez um gesto rápido de limpar com o guardanapo, ela disse, sem olhar para ele, a minha mãe diz que a gente não precisa ter vergonha de errar, só precisa limpar. Houve um silêncio. Depois, Dona Ermelinda disse, é isso mesmo, e continuou comendo. Maria Clara olhou para o prato. Joaquim ficou quieto por uns 10 segundos. Depois disse, sua mãe é sábia. Elisa ergueu os olhos. Eu sei, ela disse. Ela me ensina muita coisa. Pausa. Você tem filhos? Não, ele respondeu. Ela inclinou a cabeça para o lado. Por que não? Elisa, Maria Clara disse baixinho. Não precisa responder, a menina disse para ele com uma maturidade que cortava. Minha mãe diz que tem perguntas que a gente não deve fazer porque podem doer na pessoa. Ah, pode perguntar, Joaquim disse. Não dói, mas doía. Cada sílaba daquela conversa chegava num lugar que ele havia selado com trabalho, com ambição, com a construção metódica de um personagem de homem bem-sucedido que não precisava de nada que não pudesse comprar. E agora, uma criança de 7 anos estava desmontando esse personagem com a eficiência simples de quem nunca aprendeu que existiam coisas que não podiam ser ditas. Depois do almoço, enquanto Dona Ermelinda e Elisa lavavam a louça juntas, um ritual aparentemente sagrado, com a avó lavando e a neta enxugando com um pano grande demais para os braços dela, Maria Clara levou Joaquim até a varanda da frente. O sol estava menos brutal agora, inclinando para o oeste, e a sombra da mangueira grande cobria metade da varanda. Eles ficaram em pé por um momento, olhando para o quintal onde os girassóis ainda estavam voltados para o sol que se movia. Eu soube que você ficou rico, ela disse. Não havia inveja na voz, nem satisfação, era apenas um dado. A construtora cresceu, ele respondeu. Eu vi seu nome numa revista que uma vizinha trouxe. Pausa.
Você estava numa foto com o governador. Foi um evento de inauguração. Você parecia contente na foto. Ela olhou para ele. Você é contente, Joaquim? A pergunta não era uma acusação. Era genuína. E por isso era ainda mais difícil de responder. Sou bem-sucedido, ele disse, que não era a mesma coisa, mas foi o que saiu. Ela assentiu levemente, como quem entende a diferença perfeitamente. Eu plantei esses girassóis quando Elisa tinha 2 anos, ela disse. Ela perguntou por que eles ficavam sempre virados para o sol. Eu disse que era porque eles sabiam que onde tem luz, tem vida. Pausa. Ela ficou repetindo isso por semanas. Onde tem luz, tem vida. Até hoje, ela diz quando apaga a luz de um cômodo. Joaquim olhou para os girassóis. Sentiu alguma coisa se mover no peito que não conseguia identificar direito. Não era exatamente culpa, mas estava perto disso. Era mais parecido com o reconhecimento tardio de que havia perdido algo que não sabia o tamanho antes de perder. Clara, ele disse. Não, ela respondeu, antes que ele completasse. Não começa com desculpa agora. 7 anos é muito tempo para uma desculpa bastar. Ele fechou a boca. Mas, ela continuou, e havia uma abertura pequena e cuidadosa nessa palavra. É tempo suficiente para começar diferente, se for o que você quer. Renato ligou às 3 da tarde, discreto, perguntando se precisava de algo. Joaquim respondeu que não e que ligaria mais tarde. Renato não perguntou mais nada. Era pago também para entender os silêncios do patrão. Joaquim passou a tarde na varanda, às vezes lendo algo no celular que não processava de verdade, às vezes apenas olhando para o quintal onde, por volta das 4 horas, Elisa apareceu com um caderno de desenho e se sentou embaixo da mangueira. Ela não o chamou, não o ignorou também. Apenas estava ali, desenhando com a concentração absoluta de quem está dentro de um mundo próprio. Depois de um tempo, Joaquim desceu os degraus da varanda e foi até a sombra da mangueira. Ficou de pé a uns 2 metros dela. Posso ver? Ele perguntou. Ela ergueu os olhos, avaliou. Depois virou o caderno para ele ver. Era uma casa, com sol, com flores, girassóis, ele identificou. E 3 figuras desta vez. 2 maiores, uma menor. A menor estava no meio. Ele olhou para o desenho por um tempo longo demais para ser casual. Você desenha muito bem, ele disse. A professora diz que eu tenho talento. Ela respondeu, sem falsa modéstia, sem vaidade. Apenas um fato. Você sabe desenhar? Não, ele disse. Nunca aprendi direito. Eu posso te ensinar, ela disse, com a generosidade simples de quem ainda não aprendeu a guardar as coisas boas para si. É fácil. Você começa pelo contorno e depois preenche. Ele se sentou no chão ao lado dela. O sapato de couro encostou na terra seca. Ele não se importou. Ela arrancou uma folha do caderno e entregou para ele, junto com um lápis que tirou do estojo. Faz uma casa, ela disse. Ele fez. Era uma casa torta, com proporções estranhas, a chaminé no lugar errado. Ela inclinou a cabeça para o lado, aquele tique, e disse, não ficou muito bom, não. Ele deu uma risada curta, genuína, o tipo de risada que sai quando a pessoa não estava esperando rir. Não ficou mesmo, ele concordou. Mas tudo bem, ela disse com a seriedade de uma professora. Na próxima fica melhor, você só precisa treinar. Ficaram embaixo da mangueira por quase 1 hora. Ela desenhando no caderno dela, ele tentando a casa de novo na folha avulsa. Não conversaram muito, mas era uma ausência de conversa confortável, do tipo que acontece entre pessoas que estão ficando bem uma com a outra, sem precisar de palavras para confirmar. Quando Dona Ermelinda chamou Elisa para o banho, a menina guardou o caderno, pegou o estojo e, antes de se levantar, olhou para a casa torta que Joaquim havia feito. Guarda, ela disse. Assim, quando você treinar, você pode comparar com as próximas e ver que melhorou. Ele olhou para o papel amassado com o desenho ruim de uma casa com proporções erradas. Vou guardar, ele disse, e guardou. Dobrou o papel e colocou no bolso interno do paletó que havia pendurado na cadeira da varanda.
O papel ficaria ali por semanas, amassado e esquecido, até o dia em que ele esvaziaria o bolso do paletó na lavanderia e a empregada perguntaria se podia jogar fora, e ele diria não, com uma firmeza que a surpreenderia. A conversa aconteceu depois do jantar, com Elisa dormindo e Dona Ermelinda recolhida nos fundos. Maria Clara fez café e trouxe 2 copos para a mesa da cozinha. Não havia dramatismo no gesto, era apenas café. Mas havia algo diferente no ar daquela cozinha às 9 da noite. Uma franqueza que o dia inteiro havia estado construindo. Você vai querer saber sobre a carta, ela disse. Sim, ele respondeu. Ela foi até uma caixa de madeira que ficava na prateleira acima do fogão. Uma caixa pequena, de cedro, com uma fechadura que ela abriu sem chave, porque a chave estava sempre no bolso. Tirou de dentro um envelope desbotado e colocou na mesa, entre os 2 copos de café. Joaquim olhou para o envelope. Viu a letra dela no frontispício, a letra redonda e inclinada de Maria Clara, e o endereço que havia sido o dele em São Paulo. Viu o carimbo de devolução. Viu que o envelope havia sido aberto e fechado de novo. Mal. Quem abriu? Ele perguntou, embora algo em seu estômago já soubesse. Não foi você? Ela perguntou. Não, ele disse, e havia uma certeza na voz que era impossível de fingir. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, seu pai. Donaldo Pereira havia morrido 4 anos antes, de um infarto fulminante, no escritório da construtora, num dia de quarta-feira de manhã. Joaquim havia herdado a empresa que depois expandiu sozinho, multiplicando o patrimônio. Havia chorado no enterro com o choro contido de quem não sabe bem o que está sentindo sobre um homem que foi ao mesmo tempo sua referência e sua jaula. Agora aquela carta entre eles na mesa ganhava um peso diferente. Donaldo havia interceptado a correspondência. Havia devolvido o envelope rasgado, um sinal deliberado, uma mensagem de que o assunto estava encerrado, e havia dito ao filho o que quisesse dizer. Ou não havia dito nada, apenas deixado passar, deixado o silêncio fazer o trabalho. As outras 2 cartas? Joaquim perguntou. Uma foi para o escritório da construtora. A outra eu mandei registrada, com aviso de recebimento. O aviso voltou assinado. Ela pausou, com a sua assinatura. Joaquim ficou imóvel. Eu nunca recebi cartas suas, ele disse lentamente. Eu sei disso agora. Ela disse. Levei tempo para acreditar, mas eu sei. Havia uma vida inteira de dor organizada naquela frase. O tempo que ela levou para chegar da raiva à compreensão, da compreensão ao distanciamento, do distanciamento a essa paz fria e digna com que estava sentada na frente dele às 9 da noite com um café na mão. O seu pai me ligou uma vez, ela disse, quando eu estava com 4 meses. Disse que a criança podia não ser sua, que eu estava inventando para me segurar a você. Ela olhou para o café. E você acreditou nele. Não era uma pergunta. Era um julgamento dito com voz tranquila. Eu tinha medo, Joaquim disse. E era verdade. E era insuficiente. E ele sabia disso enquanto dizia. Eu também tinha, ela respondeu. Mas eu não fui embora. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da noite. Depois, Joaquim disse. Você quer que eu faça o teste de paternidade? Não preciso, ela disse. Eu sei quem é o pai dela, sempre soube. Pausa. A pergunta é se você quer saber. Ele olhou para a carta na mesa, para o envelope rasgado que havia sido devolvido pela mão de um pai que havia decidido por ele sem perguntar, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma raiva que não era contra ela. Não era contra si mesmo, mas contra o medo que havia vestido de certeza e virado escolha. Eu quero fazer o teste, ele disse. Não porque duvido, mas porque ela merece um pai que não tem dúvida documentada, que pode olhar para ela e dizer, eu fiz tudo certo a partir de agora. Maria Clara o olhou por um longo tempo. Então começa amanhã cedo, ela disse, porque ela acorda às 6 e vai querer te ensinar a regar os girassóis antes da escola. Joaquim assentiu, e pela primeira vez em muitos anos sentiu que sim era a palavra certa. O resultado do teste chegou 17 dias depois,
num e-mail para os 2 endereços que o laboratório havia registrado. Joaquim estava numa reunião em São Paulo quando o celular vibrou. Olhou para a tela, viu o remetente, pediu licença e saiu da sala. Ficou no corredor de vidro do 23º andar do seu escritório, com a cidade enorme lá embaixo e o e-mail aberto na tela, e leu o resultado com a calma estranha de quem já sabe, mas precisa do papel para transformar saber em real. 99,9% de probabilidade de paternidade biológica. Elisa Souza era filha de Joaquim Nunes Pereira. Ele ficou parado naquele corredor por uns 4 minutos. Sua secretária passou e perguntou se estava bem. Ele disse que estava. Ela foi embora sem acreditar muito, mas respeitando. Depois ele ligou para Maria Clara. Ela atendeu no segundo toque. Eu já vi, ela disse. Eu sei, ele disse. Houve uma pausa. O que você quer fazer? Ela perguntou. Quero ser o pai dela. Ele respondeu, sem rodeios, sem negociação, sem proposta, apenas aquilo. Não sei como, nunca fui, mas quero aprender. Maria Clara ficou quieta por um momento. Depois disse, ela perguntou por você 3 vezes essa semana. Algo aconteceu no peito de Joaquim que não tinha nome exato, mas que era próximo de gratidão e de dor ao mesmo tempo. Você vai deixar? Ele perguntou. Eu nunca fui o obstáculo. Ela disse, você que foi, e agora você decidiu parar de ser. Pausa. Então sim, você pode vir no fim de semana. Ele foi. E no fim de semana seguinte, e no outro, não com presentes caros. Tentou uma vez e Maria Clara o olhou de um jeito que foi o suficiente para entender. Foi com tempo, com presença, com a humildade de quem está aprendendo a ser pai aos 33 anos, orientado por uma menina de 7 que tinha opiniões firmes sobre o jeito certo de regar girassóis, sobre qual desenho animado era o melhor de todos e sobre o que acontecia quando alguém não cumpria o que prometia. Você prometeu que ia me ensinar a jogar dama, ela disse numa tarde, com os braços cruzados, o mesmo tique do pescoço, o mesmo olhar. Eu sei, ele disse. Me deixa pegar o tabuleiro. Você esqueceu que tinha prometido. Quase esqueceu. Quase. Mas não esqueci. Ela o estudou. Tá bom, ela disse, descruzando os braços. Mas da próxima vez, você não pode quase. Da próxima vez, não tem quase, ele disse. E cumpriu. A proposta de compra da terra nunca foi assinada, não porque Joaquim desistiu do projeto. O complexo agroindustrial foi construído com outra configuração, sem precisar dos 86 hectares de Maria Clara. Os sócios reclamaram, os engenheiros redesenharam. O projeto ficou menor, mas viável. Joaquim pagou a diferença do próprio bolso, sem explicar muito. E quando Renato perguntou, ele disse apenas: tem terras que não estão à venda. Em vez da compra, o que aconteceu nos meses seguintes foi algo que nenhum contrato poderia ter previsto. Joaquim contratou um engenheiro agrônomo para ajudar Maria Clara a modernizar o sistema de irrigação da propriedade. Não como pagamento, não como compensação. Ela deixou claro que não queria assim. Então foi reestruturado como uma parceria comercial, formal, com contrato assinado nos 2 lados, onde ele entrava com capital e ela entrava com a terra e a operação. Dona Ermelinda acompanhou a assinatura com os olhos semicerrados de quem estava verificando se havia armadilha nas letras miúdas. Não havia. Maria Clara expandiu para o café especial, uma cultura que havia aprendido no curso do Senar e que agora tinha infraestrutura para virar realidade. Em 18 meses, o primeiro lote foi exportado para uma torrefação no sul do país. No rótulo, a foto era de um girassol. Elisa perguntou por que o girassol. Porque onde tem luz, tem vida, Maria Clara disse. Elisa ficou quieta um momento. Depois disse, e agora tem 3 pessoas para cuidar da luz. Ela não estava falando de flores. O reconhecimento legal de paternidade foi registrado em cartório num dia de terça-feira sem cerimônia.
Elisa assistiu ao processo sentada numa cadeira do lado de fora da sala do tabelião, desenhando no caderno novo que a avó havia dado. Quando saiu, Joaquim mostrou o papel para ela. Agora está aqui, ele disse. Oficial. Ela olhou para o papel. Depois, olhou para ele. Eu já sabia antes do papel, ela disse. Como você sabia? Ele perguntou. Ela pensou um momento. Porque você ficou. As pessoas que vão embora não ficam. Você ficou. Era a coisa mais simples e mais verdadeira que alguém havia dito para Joaquim em muito tempo. Talvez em toda a vida. Ele dobrou o papel com cuidado e o colocou no bolso interno do paletó. O mesmo bolso onde ainda guardava a casa torta desenhada a lápis embaixo da mangueira. Os dois papéis ficaram juntos. Um documento do Estado e um rabisco de aprendiz. E, de algum modo, aquela combinação era o resumo mais honesto de quem ele estava tentando ser. Havia uma última conversa que precisava acontecer, e ela aconteceu numa noite de outubro, quando Elisa dormia e Dona Ermelinda tinha ido para uma novena na paróquia da cidade. Maria Clara e Joaquim estavam na varanda, o mesmo lugar onde 8 meses antes ele havia tentado entender por que os girassóis ficavam virados para o sol. Você ainda me odeia? Ele perguntou. Ela pensou de verdade antes de responder. Não foi uma pausa performática. Foi uma pausa honesta de quem está verificando o próprio interior antes de falar. Eu odiei por muito tempo, ela disse, quando estava sozinha com ela nos primeiros anos. Quando ela ficava doente de noite e eu ficava olhando para o teto pensando que você estava em algum lugar dormindo, sem saber que existia uma filha. Pausa. Mas ódio cansa e eu precisava da energia toda para criar ela direito. Você criou ela muito direito, ele disse. Eu sei, ela respondeu sem falsa modéstia. Essa parte eu fiz bem. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para o quintal escuro, onde os girassóis, invisíveis na noite, estavam dobrados levemente para onde o sol havia estado horas antes, como se ainda soubessem a direção mesmo no escuro. Eu não vim aqui por você, Joaquim disse, com a honestidade que havia aprendido nesses meses a não segurar mais. Vim pelo negócio. Precisava confessar isso. Eu sei, ela disse, mas você ficou por ela. Sim, e foi por isso que eu deixei você ficar. Ela o olhou de lado. Se você tivesse tentado comprar a terra e ir embora, eu teria assinado o contrato e fechado o portão. E Elisa teria crescido sabendo que o pai veio comprar a terra onde ela mora e foi embora. A imagem era tão precisa e tão dolorosa que Joaquim ficou quieto. Mas você ficou, ela disse, e isso foi a única coisa que importou. Havia perdão naquelas palavras, mas não era o perdão fácil das histórias onde tudo se resolve num abraço. Era o perdão difícil, que não apaga o passado, mas decide não deixar o passado apagar o futuro. Era o perdão que Maria Clara havia construído tijolo a tijolo, não para ele, mas para si mesma, para não carregar o peso de uma raiva que a impedia de ser leve. Obrigado, ele disse. E sabia que era insuficiente, e disse assim mesmo, cuida dela. Ela respondeu, isso é suficiente. Mais tarde, quando Joaquim saiu dali e foi para a pousada na cidade, parou o carro na beirada da estrada por um momento e olhou para o céu do sertão, que era diferente de qualquer céu que ele via em São Paulo. Mais fundo, mais cheio de estrelas, como se ali o universo tivesse resolvido mostrar tudo de uma vez. Tirou o celular e olhou para a foto que havia tirado naquele tarde com Elisa embaixo da mangueira, os dois com os desenhos na mão. A casa torta dele, a casa perfeita dela. Ela estava olhando para a câmera com aquele sorriso que aparecia às vezes, rápido e luminoso, como um raio de sol entre nuvens. Tinha o sorriso da mãe e tinha o jeito do pai de inclinar o pescoço para o lado. Era a primeira foto que ele tinha com a filha. Guardou como plano de fundo do celular naquela mesma noite. Renato viu na semana seguinte e não perguntou nada, mas sorriu discretamente enquanto ajeitava os papéis da reunião. O homem que havia chegado àquela fazenda para comprar uma terra foi embora sem ela,
e voltou para casa com algo que nenhum dinheiro do mundo poderia ter lhe vendido: o começo de uma responsabilidade que valia mais do que qualquer propriedade registrada em cartório. Elisa Souza Pereira. O nome ficou assim, os dois sobrenomes, como ela mesma havia pedido quando entendeu o que os papéis significavam. Aprendeu a regar os girassóis às 6 da manhã, antes da escola, e toda vez que algum deles dobrava o caule na direção errada, ela o endireitava com cuidado e dizia: "Não se preocupa, você só precisa achar onde está a luz." Era o que ela fazia. Era o que sua mãe havia feito. E era o que seu pai estava aprendendo a fazer, tarde, mas com a firmeza de quem entende que tarde é diferente de nunca, e que nunca é a única palavra que não pode ser desfeita. Existem coisas que o dinheiro não compra. A confiança de uma criança que foi abandonada antes de nascer, e mesmo assim abre a mão para ensinar o pai a desenhar uma casa. O perdão de uma mulher que sobreviveu sozinha e ainda assim deixa a porta aberta. O olhar de uma avó que verifica as letras miúdas do contrato e, ao não encontrar armadilha, dobra o papel e vai fazer café. Joaquim Nunes Pereira chegou ao interior para fechar um negócio. Saiu de lá com uma família que havia construído sem ele, e que, pela graça de uma menina de 7 anos que não tinha medo de fazer perguntas, havia decidido deixar espaço para ele entrar. Às vezes, o que parece ser o fim de um caminho é apenas o portão de entrada para tudo que você deixou para trás e ainda pode alcançar. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.